Prontinho, está gravando, então. Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos, falar um pouquinho sobre o que aconteceu nos últimos 2 meses. Então, a gente teve uma visita técnica da OGP, o quinto encontro brasileiro, que a Paty tinha começado um pouco a comentar aqui, só dar um vislumbre geral. A gente vai fazer algumas repactuações de datas e uma atualização geral de como estão indo nossos compromissos e sobre o compromisso 4, especialmente informar que a avaliação do IRM ela já foi completa e traduzida para o inglês, mas quando chegar o momento a gente conversa um pouco sobre isso. Então, primeira questão, aqui é só a gente entrar em contato com um cronograma, então a gente está em 24/4, quase indo para o meio do mês. Hoje esse encontro é mais um monitoramento trimestral e alguns informativos, e aí no próximo encontro, que vai ser em julho, a gente vai começar a discutir o balanço final do terceiro plano de ação e começar a pensar o documento de transição para o quarto Fórum de Gestão Compartilhada e como a gente pode melhorar, o Fórum de Gestão Compartilhada para o próximo plano de ação. E a gente vai avaliar, a gente vai avançar para um penúltimo monitoramento trimestral ali em agosto, um último monitoramento trimestral em outubro, que é quando encerra nosso prazo para entregar os compromissos do terceiro plano de ação. E depois a gente vai se reunir em dezembro, final de novembro para dezembro, enfim, a gente vai ajustar essa data de acordo com as festividades, para a gente, enfim, ver o balanço final, conversar um pouco como foi essa experiência e se preparar para o quarto plano de ação. Aqui a gente disponibilizou a ata da última reunião, então, convencionalmente, a gente disponibiliza 7 dias depois para comentários e observações serem feitas de maneira assíncrona, e a gente só pede que aprovem, a ata aqui por chat ou dando um joinha. E a primeira pauta da nossa reunião é mais um informativo, no dia 9 de abril, a Clorinda Romo, que é a representante para as Américas da OGP, ela veio até aqui em São Paulo, no contexto do quinto encontro brasileiro, para conversar um pouco, falar as impressões de como está o nosso plano de ação, quais são as recomendações que ela daria para o nosso quarto plano de ação. Foi uma visita bem interessante, a gente teve membros aqui do FGC e também do SIGA, que é o Comitê Intersecretarial de Governo Abertos presentes. A gente teve uma conversa aí de 1h30, mais ou menos, para 2 horas. E, enfim, ela demonstrou, que São Paulo é um dos governos locais bem avançados, que a OGP sempre se inspira para replicar o nosso modelo, e propôs que a gente sempre tentasse um equilíbrio, entre inovação, tentar algo novo, principalmente pensando no próximo quarto plano de ação, mas também tentar olhar para uma continuidade. Até o senhor Armando trouxe isso, que estava presente junto com a Emily, representando o Fórum de Gestão Compartilhada, como equilibrar essa questão de trazer o novo para o próximo plano de ação, mas também tentar dar uma continuidade de experiência, de acúmulo que tanto a sociedade civil quanto o governo trouxeram. Eu não sei se a Patrícia ou o Armando, que estavam lá, querem comentar um pouco como é que foi a visita da percepção deles também. Quer falar Ó, primeiro, Bruno, Armando? eu estou aqui num lugar meio barulhento, eu não sei se eu vou conseguir expressar bem, mas realmente eu acho que foi uma ótima oportunidade tanto para a Cora, né, de ter contato aí com um grupo mais ativo do fórum, né? E a oportunidade que a gente teve de fazer essas observações que o Bruno já relatou. Porque eu acho que é muito ruim que a gente tenha ciclos herméticos, né? De um para outro. O ciclo tem que se comunicar, ele tem que ser uma continuidade, porque até faz parte da nossa própria defesa de princípios, né? Que os planos numa cidade eles sejam contínuos, eles sejam da cidade e não dos mandatos, né? Que duram prazos menores. Eu acho que, nesse sentido, a continuidade, o acoplamento de um plano com o outro ajuda muito nessa nossa própria defesa de que o plano tem que ser da cidade e não do governo momentâneo. Acho que esse talvez seja o ponto mais importante dessa nossa mensagem. É isso, obrigado. Obrigado, seu Armando. Paty?
Concordo com essa reflexão, né, que o Armando trouxe. Para a gente foi importante ter a Clara aqui, mesmo que foi uma reunião que não teve, a gente estava esperando um público maior, mas eu acho que foi importante estar quem esteve dentro desse espaço, até mesmo porque quando a gente fala, né, que a gente vai conversar o OGP, normalmente na prefeitura só quem tem contato com o OGP é a Coordenadoria de Governo Aberto, né? Então, é importante esse contato, essa visão, e é importante também, enquanto a Clora está aqui, a OGP enxergar o que a gente faz, as pessoas que a gente consegue mobilizar. Então, assim, para a gente foi uma experiência importante. Obrigado, Paty. Alguém quer Eu, comentar alguma eu coisa? Ah, por favor, acrescentaria uma outra coisa, desculpe. fica à vontade, Eu Armando. acrescentaria uma outra coisa que a gente passou para ela, que é a importância de uma estrutura permanente de governo aberto, como é o caso de São Paulo, para que a parceria prossiga com força, né? Com continuidade, porque se não tiver essa estrutura estável, que cuide do método, que cuide do acervo, que cuide da transmissão de conhecimento, o risco é muito alto de não ter continuidade. Então, eu acho que esse é um papel muito importante que deve ser preservado numa cidade que pretende ter uma filosofia de governo aberto. Perfeito, obrigado, senhor Armando. Alguém gostaria de comentar algo? Bem, caso não, a gente dá continuidade, então, à nossa reunião. O próximo tópico também é um informativo, né, barra uma mensagem, que foi o quinto encontro brasileiro de governo aberto. Bruno, Perdão. desculpa, mas eu não, para mim a sua tela não está movendo. Eu estou na primeira página ainda. Para todo mundo tá assim? Eu também. Eu estou na Sim. página da reunião, da 30, o comecinho também. Peraí, eu vou compartilhar de outra forma, então acho que está com algum problema. Acho que agora foi. Perfeito. Aqui são os. Só voltando um pouco, né? Aqui são Eu estou vendo aqui. Perfeito. Aqui são os registros da Clora, né? E, enfim, dos membros participantes. E aí o próximo tópico seria o quinto encontro brasileiro de governo aberto, né? Então ele aconteceu entre os dias 10 e 11 de abril, na cidade de Osasco, né? São Paulo deu suporte, assim como os municípios de Contagem, Estado de Santa Catarina, Controladoria Geral da União e várias organizações da sociedade civil. Né, um dos grandes pontos altos do quinto encontro brasileiro de governo aberto foi o lançamento da rede brasileira de governo aberto. Então, os membros signatários foram apresentados, houve assinatura pela cidade de Osasco, né, no momento solene. E essa rede tem como esse objetivo de criar um ecossistema no país voltado para governo aberto, voltado para fomentar, para apoiar cidades menores, para apoiar aqueles que queiram ingressar na OGP ou que queiram outra alternativa para avançar governo aberto. Então, é uma rede de colaboração, fomentação e impulsionamento de governo aberto no país. E tiveram diversas formações, né? A Silvia foi uma das que conduziu uma das formações, né? A Joyce esteve presente, o seu Armando, por parte da sociedade civil, foi bem rico, 2 dias bem ricos e bem interessantes. Não sei se a Silvia ou o Armando, enfim, a Joia gostaria de comentar alguma coisa em relação a esse encontro. Olha, acho que mais do que o encontro, a criação da rede brasileira de governo aberto, que é algo muito maior do que o encontro, foi talvez um passo muito importante, porque talvez seja um canal importantíssimo de atratividade e de engajamento de outras cidades no processo, que pode ser um processo mais sofisticado, como é o próprio processo da OGP, ou até um processo mais inicial, onde a cidade ainda está começando a traçar e se estruturar nesse sentido. Então, eu acho que a rede tem um papel importantíssimo.
de suporte, de orientação, de atração, de engajamento, no sentido de a gente perseguir aí os princípios, basicamente, de governo aberto, né? E ajudar quem está começando, quem está entrando, com a experiência que a gente tem. E vejo assim também uma coisa que, apesar de hoje ter talvez uma predominância, né, de cidades e de órgãos públicos, acho que a sociedade civil tem que olhar com mais atenção para essa rede, porque é importante que a própria rede brasileira também tenha um equilíbrio muito grande de participação com a sociedade civil junto com os governos. Né? Vejo isso com muito bons olhos, tanto o evento como a rede. Obrigado. Obrigado, senhor Armando. Paty? Eu queria falar um pouquinho também do Encontro Brasileiro de Governo Aberto. Por causa da rede, né, eu tive já o prazer de participar de 3 encontros brasileiros, segundo, 3? Não, 4, esse já foi o 4. Né? Então, ver nascer a rede para mim foi emocionante. Ver esse espaço acontecer e ver que isso partiu de governos unidos, né? Foram vários governos locais, não foi uma iniciativa nacional. Eu acho que foi uma junção também com a sociedade civil. Essa conversa já vem desde o final de 2022, só agora a gente conseguiu fazer concretizar, né? E acho que isso também marca uma história em governo aberto, não só no Brasil, como aqui no município de São Paulo também, como participante dessa organização. E aí a gente acaba cada vez mais ressaltando o quanto a nossa cidade acaba sendo um farol incentivador e também essa questão de alguns outros municípios se inspirarem nas ações de São Paulo para começar a fazer as suas atividades. Então, para a gente aqui foi um grande sucesso no sentido de a gente viu se concretizar algo que está além da caixinha de governo aberto da cidade de São Paulo, né? E que a gente fez parte dessa construção. Eu acho que a gente tem muita coisa aí que a gente pode colaborar nesse espaço. Obrigado, Paty. Silvia? Gente, eu também imagino vocês, com a trajetória de vocês, como deve ter sido emocionante. Eu só queria fazer uma colocação, que eu acho que é uma coisa que eu tenho dito, né, e percebido em fóruns, em redes que a gente está participando. Eu acho que a gente tem que também pensar num esforço de diálogo entre as redes, diálogo e convergência, assim. Por exemplo, a coisa da OIDP, tem lá o grupo das pessoas de língua portuguesa da OIDP. Eu vi que tem um grupo, OIDP África, por exemplo, né? Imagino que daqui a pouco vai ter a OIDP Brasil, que é democracia participativa. Eu sei que são campos diferentes, mas eu vejo algumas pessoas que estão nessa missão de governo aberto também participando de outras redes. E às vezes eu acho que falta um momento de juntar essas coisas, sabe? Juntar essas tribos e essas redes para, pelo menos na área de participação, eu sinto que às vezes a gente tem esforços dispersos por conta dessas diferentes origens e tal. Então, só, de repente, buscar essas outras redes, esses outros fóruns, para, num próximo encontro, de repente, fazer junto, sabe? Em paralelo, ter alguns eventos, alguns momentos junto, e daí cada um vai para as suas programações, não sei. É só uma coisa que eu queria compartilhar, porque tenho visto isso. Senão até eu não dou conta. Eu fico assim, daqui a pouco a rede vai estar bombando e eu vou estar aqui, eu vou no negócio de participação de não sei quem, vou. Não quero ter que fazer, gente. É isso.
Silvia, muito válida a sua colocação. A gente tentou trazer o Adria para cá, da OIDP, contanto que a gente não conseguiu financiamento para ele, né? Mas ele mandou a mensagem. Então, assim, nós estamos no radar da OCDE, estamos no radar da OIDP, porque a gente ainda não tem uma estrutura chamada Rede Brasileira de Governo Aberto, né? Ontem eu tive uma reunião muito positiva com a Associação das Agências Brasileiras de Desenvolvimento, pensando questões de desenvolvimento local, como essa rede trabalha a integridade no Brasil. Então, contei da Rede Brasileira de Governo Aberto, então a gente vai aí promover uma reunião na rede, junto dessa outra rede, porque talvez a gente possa encaixar, né? Então, eu acho que pode ser aí muito promissor, mas esse olhar a gente também tem aqui, Silvia, é importante. Eu não sei se todos aqui sabem, mas inclusive foi falado lá no Encontro Brasileiro de Governo Aberto que o América Aberta, que é o encontro das Américas da OGP, vai ser em Brasília em dezembro. Né? Então, aí o governo federal vai financiar essa atividade junto da OGP. Então, o Brasil parece que voltou aí para o radar, inclusive, da organização. No último América Aberta, o Brasil nem foi. Estivemos no painel, mas assim, Brasil não foi citado em momento algum nos discursos, em modelos de políticas públicas, mas aí agora esse América Aberta vai ser esse ano, em dezembro, lá em Brasília. Quando a gente tiver mais notícias, a gente encaminha para vocês. Posso só pedir um favor, Bruno? Vocês autorizam a gente printar uma foto aqui com o template da gente contando da visita da Clora? Porque eu preciso agradecer essa visita a ela, então vou fazer uma postagem aqui quanto coordenadoria de governo aberto, porque nós buscamos a Clora no aeroporto, ela desembarcou 9 horas da manhã e ela ficou o dia todo com a gente aqui. Então, eu queria poder agradecê-la num espaço maior. Então, Bruno, você consegue printar? Porque se eu printar aqui, eu vou pegar minhas duas telas, que eu não tenho habilidade com isso. Só um minutinho, gente. Sorrisos. Vou tentar aqui colocar os dois simultaneamente. Só mudar aqui a visualização também. Isso, só pra gente... Só um instante. Nossa, tá vendo? Eu não tenho habilidade para fazer essas coisas que ele tá fazendo. Só colar aqui no print, no pente. Tá. X. Oi? Só um instante, só vou colar para ver se ficou boa. Tá. Gente, desculpa pedir para vocês, assim, no meio da reunião, mas é que se eu não pedir agora, eu esqueço. Só um minuto, que o computador aqui é um pouco devagar. Mas... Peraí, ele não pegou muito bem. Vou tentar de novo. Opa. Vou colocar em tela cheia. Conseguiu? Só colar para ver como é que ficou. Pronto, agora foi. Então tá bom. Da próxima eu não invento moda. Que isso. Bem, gente, então, obrigado, Paty Silva, pelas observações. Dando continuidade, a gente vai fazer nosso monitoramento, a gente tem algumas datas para repactuar, né? Então, primeiro compromisso 1, né, voltado à questão das compras públicas, envolver o glossário para ajudar nas compras públicas, padronização. A internet voltou? Perfeito. Desculpa, gente. Então, compromisso 1, né, que é voltado a compras públicas, padronização das compras públicas, formação
desenvolvimento de documentos padronizados, criação de bases de conhecimentos. Eu vou passar a palavra aqui para o pessoal de Arquip, que está aqui, porque a gente vai fazer uma repactuação, né, de 2 datas do marco, e aí eu passo a palavra para eles darem uma atualização geral do que está acontecendo e também a gente fazer essa repactuação, tudo bem? Aqui está o Vladimir e o Lucas. Se vocês quiserem comunicar, por favor, fiquem à vontade. Boa tarde, pessoal. Não sei se todos me ouvem, mas que aqui não está aparecendo que o meu áudio está saindo. Mas Ouvimos. está saindo, né? Ah, beleza. Então, nós fizemos em parceria com o COBS uma oficina semana retrasada, se eu não me engano, semana retrasada, para trazer aos usuários do sistema CI de publicação os novos formulários de publicação voltados para licitações. Tivemos um bom retorno, né, uma boa aceitação, as pessoas aceitaram bem os novos formulários, não tivemos, digamos que fomos bem assertivos nas propostas de novos formulários. Foi feita a oficina, a gente temos novas apresentações para fazer, novos formulários para serem apresentados ainda também para o grande público. E teremos também um treinamento, que acho que é só isso que falta de a gente atualizar, o treinamento para esse pessoal fazer o uso desses formulários. Então, basicamente, eu não sei se todo mundo acompanha desde o início, mas só para fazer um breve resumo, estamos refazendo todos os formulários de contratação de compras públicas para atender melhor tanto na entrada dos dados quanto nas saídas, na captação das informações feitas pelo tribunal e pela controladoria. Os formulários foi feito em parceria COBS e Arquip. Tivemos algumas reuniões sobre esse tema, atualizamos naquela planilha que a gente usa, né, ao final, alguns dados, o Vladimir atualizou na última reunião, e, e nós já fizemos alguns testes, ainda não está em pleno funcionamento. A gente usa alguns ambientes aqui no SEI para fazer os testes, e o último é o que as pessoas utilizam, que é um ambiente de produção. Ainda a gente ainda não validou, né? Justamente porque iremos fazer um treinamento, mais algumas apresentações, e depois a gente vai validando o formulário modalidade por modalidade. Então, fizemos a apresentação de 4 modalidades: pregão, concorrência, dispensa e gestão da ata de registro de preço. Aí o próximo passo agora, nós estamos montando um treinamento, né, no ambiente de treinamento do SEI, para disponibilizar para as pessoas o acesso e também um acompanhamento de perto, que está previsto para acontecer agora em maio. E depois disso teremos algumas apresentações também que deixaremos disponibilizados no nosso site para acesso de quem não conseguir participar, por exemplo, ter acesso a essas informações. Ah, Acredito que são essas as informações que a gente tem para passar por hora. Não sei se estou esquecendo de alguma coisa. Acho que é isso. Se eu Obrigado. puxar alguma coisa, eu chamo aqui. Perfeito, obrigado, Lucas. A gente teria que fazer a repactuação das datas do Marco 1.1 e do Marco 1.2. Vocês já conseguiram ter uma estimativa de quais seriam as novas datas? Só para a gente atualizar aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha, acredito que a gente pode jogar esse 1.1, e qual que é o outro? 1.2, né? 1.2, isso. Certo, 1.1 e 1.2. Os contratos. Acredito que julho seja um bom prazo. Julho, mês 7, no caso, né?
ambos? Isso. A gente dá uma margem um pouco maior, mas acredito que a gente consiga fazer antes, sim. Mas só para ter uma margem boa. Perfeito. Obrigado. Só voltar a compartilhar. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Acredito. Sim. Então, né, como a equipe ressaltou, né, a gente teve algumas questões que precisaram de alguns ajustes, e por isso que a gente trouxe hoje aqui para a reunião para a gente fazer essa repactuação do marco, né, que é importante que passe pela autorização do FGC. Ainda estamos respeitando o prazo final do terceiro plano de ação, que é outubro, e a gente todos estão de acordo, né? Só para verificar se todos estão de acordo com essa repactuação do marco, né? O Lucas atualizou um pouco o que eles estão fazendo para dar continuidade, e o objetivo é que seja entregue antes de julho de 2024. Perfeito, vamos considerar um consenso, então, dando continuidade, né, o compromisso 2, que é voltado aos ODS, né, engajamento da população na Agenda Municipal 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem uma repactuação, mas primeiro a gente queria passar umas atualizações, né, gerais. A primeira é que o documento orientador ele já foi entregue, né, no mês passado. O documento orientador ele foi construído, né, ao decorrer de 2022 e 2023, através de pesquisas e oficinas participativas, né, grande parte ele idealizado e puxado pela Silvia. E aí ele foi redigido entre o final de 2023 e começo de 2024. A gente entregou a minuta para a comissão ODS já, e a gente está terminando a diagramação. A diagramação atrasou um pouco, né? O objetivo é ser entregue na primeira quinzena, mas como nossa comunicação ficou focada no 5º Encontro Brasileiro, acabou atrasando um pouco, mas também está na reta final para ser entregue no começo do próximo mês. Mas a minuta com conteúdo em si já está, né, com a comissão ODS e com esse grupo de comunicação, né? Porque só contextualizando um pouco, o objetivo foi construir um documento orientador que desse suporte para construir um plano de comunicação e engajamento da Agenda 2030. Então, a gente conclui essa primeira parte, que é o documento orientador. Concluído o documento orientador, a gente criou um grupo de trabalho, né, um grupo de trabalho do plano de comunicação, que envolvia tanto aqui o GT2, né, que é composto pelo Delibera Brasil, Agente de Governo Aberto, CPEP, SMRI Verde Meio Ambiente, com voluntários da sociedade civil da Comissão ODS. Então, a gente teve como voluntários a Liga Solidária, o Instituto Acatu, o IGT, Sindicato dos Comerciários de São Paulo, e a Universidade de São Judas Tadeu. E nós tivemos nossa primeira reunião em 5 de abril. E aí, enfim, durante a reunião a gente notou uma necessidade de trazer uma equipe especialista em comunicação e marketing para dar suporte nesse plano de comunicação. E por isso a gente está em tratativas para realizar uma possibilidade de parceria para apoio técnico com uma equipe de marketing. A gente está conversando com a FECAP, que tem um curso de marketing de comunicação, para ver se seria, que também é membro do FGC, né? Para ver se seria possível a gente ter essa equipe técnica. E, bem, além disso, né, como atualização, os rapazes aqui gostariam de apresentar a página de comunicação integrada dos planos municipais, que ela está sendo realizada em conjunto entre a equipe de CPEP, né, e o pessoal da Fazenda, e acredito que o Ricardo pode ter mais informações sobre isso para falar. Para de compartilhar minha tela também, Ricardo, fica à vontade. Perfeito. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou mostrar como está sendo feito. Eu acho que o Thiago não está aqui, né? O Thiago da Secretaria da Fazenda. Ele foi responsável por fazer realmente o levantamento de todos os planos municipais que estão em vigor. Ele estruturou isso numa base de dados, né? Está num Power BI. E aqui em CPEP a gente tem uma assessoria técnica que tem de programação, que faz a página do programa de metas. E eles fizeram uma primeira versão, que está um pouco cru, mas para mostrar basicamente, vocês estão vendo, né? Então, lembrando que é um repositório, né? Então ele não é propriamente, né, um site tão dinâmico. Ele tem as páginas sobre, né? E os planos vão ficar expostos. Cada um deles leva para uma página onde vão ter outras informações, né, sobre o plano, vigência, elaboração e convite, né, com acesso para a página. E a gente também pediu uma modificação que quando passar aqui em cima, esses dados vão aparecer. Então, todos os planos serão organizados nessa página.
tem um histórico dos planos que já foram encerrados. Aqui é uma estrutura, aqui vai entrar o painel que a Fazenda fez, então aqui você vai poder meio que navegar nos planos, ver a estrutura deles de uma maneira mais clara, sabe? Você vai ver os objetivos. Esse painel ele está pronto, só que ele está hospedado no servidor da Secretaria da Fazenda, que ela tem várias questões de segurança da informação, e a gente ainda não conseguiu extrair uma cópia, fazer como eles conversarem. Mas basicamente a estrutura do site é essa. Nosso maior gargalo agora está sendo, assim, ele está pronto, né? A informação do banco de dados já está aqui, a gente só precisa trazer o Power BI, e o nosso gargalo está sendo um pouco visual, né? A gente está com algumas orientações, a gente está sendo propriamente um designer, né, que trabalha com front-end. Então a gente... Oi, Patrícia, acho que ia falar. Não sei se era isso que você ia falar, Patrícia, mas a gente está procurando contato, né, com o designer da Controladoria Geral do município. A Patrícia me mandou um contato de uma pessoa que pode nos ajudar, que a ideia é justamente agora trazer o visual aqui para uma página institucional da prefeitura mesmo. Mas a estrutura é essa, os planos e o painel. Acho que é o principal objetivo desse repositório. Perfeito, obrigado, Thiago. Paty, você quer comentar alguma coisa? Oi? Não, só ia perguntar para o Marchiori se ele chegou a ver o... Vive Eu do conversei Túlio, né? muito... Isso, do Túlio. Conversei rapidamente com ele, ele falou assim, caso tem 2 pessoas lá que podem, talvez, apoiar vocês nisso. Ele achou bem Perfeito. interessante, inclusive. Até para compartilhar com as outras pessoas, né? A ideia não só é deixar um design bonito, né? Mas como a controladoria ela trabalha, né? Com esse esforço de transparência e unificação do que é oferecido, né? A gente está tentando contato com eles para dar esse outro verniz, né? Não só do design, mas também da oficialidade, né? De lançar isso como iniciativa mesmo da prefeitura. Isso. Inclusive, verificar a possibilidade da gente colocar um botão para acessar essa página dentro do portal da transparência. Nós conseguimos, eles colocaram o do Participe Mais, né, lá em 2021, e aí eu acho que ficaria bacana também o portal da transparência direcionar para os planos. Boa. Boa ideia. Beleza. Perfeito. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Paty. Antes da gente dar continuidade, né, a gente também queria fazer uma repactuação de datas em relação a esse marco. Então, o marco 2.3, que é justamente o marco do plano de comunicação, engajamento da Agenda 2030, a gente tinha um marco inicial para julho de 2024, a gente ainda não passou esse prazo, mas a gente sabe que vai demandar um tempo, até a gente firmar uma parceria, até a gente se reunir com essa equipe técnica e começar a elaborar o plano de comunicação com base em todas as informações que a gente tem no documento orientador, vai demandar um pouco mais de tempo. A gente tem um cronograma já previamente estabelecido que preza pela conclusão do documento até agosto, uma revisão por parte da sociedade civil ao decorrer de setembro, refinamento em outubro e diagramação e entrega em outubro desse plano de comunicação e engajamento, e por isso a gente gostaria, enfim, de estender o prazo até outubro de 2024, que, enfim, é o prazo máximo do nosso terceiro plano de ação, e também consideramos que será possível entregar o documento completo até lá. Silvia levantou a mão, se ela quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade. É que eu acho importante que na reunião, eu acho importante a gente enfatizar que o compromisso, né, propunha implementar o plano de comunicação, né, implementar esse plano, não só criar o plano, mas implementar, né, dentro desse terceiro plano de governo aberto. Mas a gente tem a consciência de que a execução desse plano, né, ela vai entrar na próxima gestão, porque um plano desse não vai ser executado em poucos meses, né? Então, eu acho que uma das coisas que foi legal na reunião foi que a gente considerou que o plano também faz parte, né, dessa entrega, e que eu acho que foi um ganho grande desse trabalho todo que, ao longo dos últimos anos, um mapeamento de parceiros, né, um mapeamento de atores da sociedade civil que podem colaborar na execução desse plano, né? Então, por exemplo, né, como ele tem muito a diretriz de ser as ações de comunicação serem ações
co-criadas e co-executadas com a população, com os territórios. Então, eu acho que trazer esse mapeamento no plano já é uma contribuição bastante importante para a gestão que vai executar a maior parte dessas ações definidas nesse plano, né? Então, acho que é meio que não ficar só colocando o que deve ser feito, mas já antecipar também quem pode ajudar a fazer, né? Então, é um pouco isso que eu queria só lembrar. Perfeito, Silvia, muito obrigado. Paty, você quer comentar também? Não, só ressaltar a importância nesse compromisso do envolvimento da comissão ODS, né? Porque a gente até, a Silvia mesmo trouxe na fala, né? A gente não vai conseguir implementar esse plano, então a gente meio que garante essa continuidade por meio da comissão ODS, que é um espaço organizado, que tem organizações da sociedade civil, então que todo esse trabalho que foi desenvolvido dentro do plano de ação, ele vai ter uma continuidade, mesmo o plano, né, tendo acabado, e que eu vejo isso como muito positivo dentro dessa construção. Obrigado, Paty. Só dando um retorno, né, o marco 2.4 é ações de formação continuada para a implantação da Agenda Municipal 2030, e aí isso engloba o programa Agente de Governo Aberto, que a gente vai falar um pouquinho no compromisso 3, mas também, né, as ações do pessoal de Relações Internacionais que está aqui, então a virada ODS está chegando, aí não sei se a Alessandro Bender quiser falar um pouco sobre, antes da gente dar continuidade, fica à vontade. Primeiro, obrigado pela participação aqui nesse encontro. Só vou fazer as palavras do Bruno. A virada está chegando, gente. Vai ser uma virada linda, maravilhosa. E eu estou aqui aberto a todas as colaborações. A gente tem investido muito na questão da postura parceira de secretarias, órgãos e sociedade civil para o desenvolvimento de um projeto que realmente reflita essa turma toda envolvida na questão de sustentabilidade e desenvolvimento. Tá? E eu, em breve, vou estar passando, só para contextualizar vocês, amanhã a gente está com o último desenho final aqui do projeto, né? Ou seja, de todo o layout do espaço. A gente vai ter inúmeras atividades que vão acontecer simultaneamente, e aí eu vou avisando vocês no decorrer do período aí. Quem quiser participar da virada, quem tiver ideias para atividades, eventos, workshops, palestras, prestação de serviço à comunidade, manda mensagem para mim. Eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat para quem quiser. O canal está totalmente aberto. Tá? Obrigado, Bruno. Obrigado, Alessandro. Bem, gente, então, dando continuidade, vamos falar agora do compromisso 3, né, que é ações para fortalecimento institucional dos conselhos de políticas públicas do município de São Paulo. Então, a gente tem alguns avanços nos marcos. Primeiro falando sobre o Fórum Interconselhos, né, a gente realizou um Fórum Interconselhos que a gente chama de FISP, que é o Fórum Interconselhos da cidade de São Paulo em 2023, em novembro, 27 de novembro, e a gente começou a planejar o segundo FISP, né, o 2024, a gente adiantou ele para esse primeiro semestre devido ao período eleitoral, e a gente está agora, né, num período de fazer o desenho dele. A gente fez uma pesquisa com os conselheiros para saber algumas características do formato. A partir dessa pesquisa, eles demonstraram que tinham desejo para ser um fórum de um único dia, então a gente selecionou a data de 25 de maio, vai ser um sábado. Né, eles também optaram por um fórum um pouco mais extenso, né, que durasse das 8h30 às 6 horas, pensando, enfim, para poder aproveitar mais as atividades. O local, né, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente conseguiu uma parceria com a Unip, do Polo Paraíso Barra Vergueiro, e a gente acabou confirmando que vai ser lá esse fórum, e a comissão organizadora está sendo formada, né, pela Coordenadoria de Governo Aberto, a Coordenadoria de Participação Social, ambas da Casa Civil, a Coordenação de Gestão dos Colegiados Verde e Meio Ambiente. A gente está contando com o apoio da Diretoria de Participação Social, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Né, a nossa grade programática está terminando de ser desenhada, né, nas próximas semanas a gente vai começar
é o recebimento de inscrições, mas só para ter uma noção, né, nossas atividades começam às 10 horas com uma abertura solene, a gente pretende ter um painel de conversa, algo mais envolvente ali para os conselheiros conversarem sobre temas de interesse, enfim, interesse social. E no período da tarde a gente selecionou aí para ter 3 oficinas e atividades mais engajadoras. Então, oficinas participativas mesmo, né? A gente vai dividir o público também, porque se a gente concentrasse todo o público numa oficina não seria muito manejável. Então, a gente está pensando em realizar 3 oficinas, cada uma com uma temática específica. A Uma Paz vai realizar uma dança circular depois das oficinas, né? Então é algo bem interessante da parte deles para a promoção da cultura de paz, para harmonização entre as pessoas. Então vai ter essa dança circular e depois vai ter um espaço de interação ali para finalizar, para que os conselheiros também troquem contatos, conversem um pouco sobre o que foi a experiência, o que eles aprenderam nas oficinas, enfim, para gerar essa integração mesmo, que é um dos objetivos do fórum. Além disso, né, a gente está o marco 3.2 se refere ao diálogo aberto, né, nosso programa de prestação de contas regionalizadas. A gente está num período de transição, né, a gente fez um primeiro desenho que está sendo avaliado pela alta gestão, e nesse período de audiências públicas do Orçamento Cidadão, a gente está apresentando uma versão express, na verdade, do diálogo, que o objetivo é que a subprefeitura preste contas apresentando 5 projetos, né, 5 iniciativas realizadas ano passado, mais 5 iniciativas que estão sendo realizadas ou planejadas para esse ano de 2024, e faça uma prestação de contas de gastos, né, dos gastos e investimentos realizados nesse espaço, né, as audiências públicas, que incluem conjuntamente o Orçamento Cidadão e o Diálogo Aberto, começaram agora no começo de abril e vão até dia 25 de abril, né? Então a gente está na reta final, a gente tem uma audiência hoje, uma audiência amanhã para encerrar, e a gente espera, enfim, que provavelmente no segundo semestre a gente consiga implantar o projeto piloto desse novo diálogo aberto. E dando continuidade, né, o programa Agente de Governo Aberto ele já vai começar muito em breve. Então, a gente já fez a contratação de 27 agentes, e aí o ciclo começa agora 22 de abril, e ele vai até 31 de outubro. E então teremos 27 diferentes oficinas, né? O cardápio já está pronto, e a gente já começou a articulação para levar essas oficinas para os conselheiros, para as escolas, então o programa já está aí praticamente em ação. Em relação ao compromisso 3, né, são esses informativos, né? O marco 3.4, a gente fez uma última revisão algumas semanas atrás dos materiais, das funcionalidades da plataforma de integração dos conselhos, e a Prodan está começando a levar para modo de produção a plataforma já. Então está saindo da homologação, que é o espaço de testes, para o espaço de produção, que é o espaço realmente de usabilidade dela. E em relação ao compromisso 4, a gente já concluiu esse compromisso no final do ano passado, né? Mas as boas novas é que a professora Neuza Serra... Opa, claro. Tô falando muito rápido? Perdão. Perdão se estou falando muito rápido. Não, pedi para o Bruno respirar. Gente, com relação ao compromisso 3, a gente tem algum questionamento, alguma dúvida? A Silvia está com a mão levantada, agora eu não sei se foi se foi a vez anterior ou se ela levantou de novo. Acho que foi a Não, vez baixou. anterior. Não, perfeito. Baixou. Desculpa, gente, Então eu estou tá indo bom. muito rápido. Não, pode seguir então, Bruno. Bem, mas então no compromisso 3 é isso, e aí o compromisso 4 a gente já encerrou ele, né, em novembro do ano passado, mas as boas novas é que a professora Neuza Serra, da PUC, ela foi nossa avaliadora externa independente, né, então foi nosso IRM, e aí nos últimos meses a gente forneceu material para ela de como foi o desenvolvimento do marco, as meninas de educação e saúde também tiveram algumas reuniões com ela, a Emily também, para explicar como é que foi o processo, esclarecer dúvidas. Ela produziu o relatório, a gente fez a tradução agora nas últimas semanas do relatório para o inglês, e ele vai ser em breve disponibilizado na página da OGP. Em geral, a avaliação dela foi muito positiva, ela considerou o compromisso transformador, né, para a administração pública e para a sociedade em geral paulistana, e então foi algo muito positivo. Então, parabéns para as meninas de educação e da saúde, para a Emily da sociedade civil, enfim, que ajudou aí na implementação desse compromisso. E agora a gente também vamos começar a pensar, né, na avaliação dos próximos que estão chegando ao fim. Bem, gente,
é isso, seria a nossa reunião do Fórum de Gestão Compartilhada. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente está à disposição aqui. Caso não, acho que a gente pode ir encerrando, né? Só uma notícia um pouco triste, eu já comentei isso alguma das reuniões do GT, mas o Luan, que convencionalmente mediava essas reuniões, que sempre estava aqui com a gente, ele é residente de gestão pública, e o contrato da residência está chegando ao fim, né? Então, convencionalmente por agora serei eu e a Amanda, que é a nossa estagiária, que vamos conduzir aqui as atividades do plano de ação do Fórum de Gestão Compartilhada também. Então, é isso, gente. Só aproveitando então o gancho, queria aproveitar o espaço para agradecer as organizações da sociedade civil que enviaram aqui um e-mail para a gente. Desde o começo do ano, a Coordenadoria de Governo Aberto, com o apoio do secretário Henrico Missassi e do Fabrício Cobra, nós pedimos na Secretaria de Gestão uma reestruturação, porque nós perdemos 6 membros de equipe do meio do ano para cá, né? Então, essa reestruturação ainda está em fase burocrática, já foi estudada, algumas coisas foram aprovadas, só não tem o desenho final ainda, porque a gente precisa aguardar sair o decreto para ver quais os cargos que vêm para cá, como que fica essa reestruturação, mas foi muito positivo, porque a carta do fórum, destacando a importância da coordenadoria de governo aberto, de todos os projetos que a gente tem aqui, foi anexado a esse processo, então agradecer à sociedade civil por esse olhar, né, para a equipe e para as demandas que a gente tem aqui. E assim que sair o decreto, eu mando para todo mundo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Tchau. Boa Obrigado. semana. Boa tarde. Tchau, Tchau, obrigada. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.